Olá, seja muito bem-vindo ao videocast O Alfenense. E hoje vamos falar sobre cultura. E o nosso convidado é João Alexandre, secretário de Cultura de Machado. João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando do videocast O Alfenense. Obrigado, Américo, obrigado a todos os internautas, do Alfenense, esse portal aí muito conceituado na nossa região. Prazer, agradeço o convite para a gente estar falando de cultura aqui e para toda a sua audiência. João, hoje a gente está vendo que a questão da valorização da cultura, ela reverte muitos benefícios para a cidade, né? Porque o gestor ele tem que estar antenado, ligado nessa questão, principalmente que tem o ICMS cultural, o ICMS de turismo. De que forma o gestor tem que estar atento nessa questão da valorização da cultura? É muito importante, né? Na verdade, as políticas públicas, né, de cultura no Brasil, elas passaram, né, desde a Constituição de 88, né, por um processo de transformação, né? E tivemos aí nos últimos anos melhorias, na verdade, né, nas políticas, na verdade, que a gente nem chama de políticas de governo, né, mas sim políticas de Estado, né, independente do governo, né, do prefeito, do governador, do presidente, são políticas que continuam, né. E aí, respondendo a sua pergunta, os gestores públicos, os gestores culturais, os secretários, os diretores, né, mas também a sociedade civil, né, os agentes culturais, os fazedores de cultura, os artistas, né, os conselhos municipais devem estar antenados nessas políticas que são muito importantes, né, nesse cenário recente, né, pós-pandemia também, né, que o setor cultural foi muito impactado nos últimos 6 anos, criaram-se leis, né, como a Lei Paulo Gustavo, que foi uma lei emergencial, e agora a Política Nacional Aldir Blanc, né, que chega realmente na ponta, né, nos municípios, nos estados, com os editais, né, para atender aí os inúmeros segmentos culturais, né. O Brasil tem uma riqueza cultural imensa, né, de norte a sul, né, aqui na nossa região do sul de Minas também, né, a cultura muito forte, e hoje nós temos essas políticas de financiamento, né, a cultura ela sempre existiu, né, o ser humano, costumo dizer que desde das pinturas rupestres, né, o ser humano ele se manifesta através da arte, através da cultura, através das suas manifestações, né, quando a gente está conversando aqui, a gente está se comunicando também, né, quando a gente escreve através da literatura, através da música, da dança, né, a cultura ela é uma manifestação milenar, né, mas hoje tratando-se de Estado, né, de política pública, né, existe o financiamento, né, que são as pessoas que vivem da cultura, que produzem a cultura, né, e cabe ao gestor, ao poder público, né, inclusive está lá na própria Constituição Nacional, na Constituição Federal, o direito à cultura, né, cabe aí aos gestores, né, estarem antenados nessas políticas públicas, né, para aperfeiçoar, planejar, organizar e fazer que essas políticas cheguem, né, para os fazedores de cultura, mas também para o público, né, que consome cultura, que movimenta a economia, que está vinculado ao turismo, que está vinculado à educação, né, então o que a gente fala dessa multissetorialidade, né, da linguagem, né, das múltiplas linguagens artísticas e culturais. Machado vem gradativamente, nos últimos anos a gente vai acompanhando, né, o Alfenense publicou várias vezes, as pontuações na questão cultural e turística vem aumentando a cada ano. De que forma foi feito esse trabalho para que chegasse a esses resultados? Na verdade nós somos, né, uma referência aí na região, né, no ICMS cultural, que é uma política do Estado, né, do Estado de Minas Gerais, né, anualmente, né, a pontuação de Machado era em torno de 6, 7, né? Hoje já estamos em 17, né? Isso é o resultado de políticas públicas, né? De um conselho do patrimônio cultural, de um conselho de política cultural, da gestão cultural, de um planejamento, da organização, da valorização dos segmentos artísticos. No caso especificamente do ICMS cultural, que você perguntou, as políticas de patrimônio, né, tanto patrimônio material, né, os inventários, os tombamentos, né, e de patrimônio imaterial, que são os registros, né, Machado se destaca muito nas folias de reis, na congada, agora na nossa festa de São Benedito, né, então nós temos uma riqueza do patrimônio imaterial, né, Machado talvez seja a cidade do sul de Minas com as maiores manifestações de patrimônio imaterial, né, seja
através das congadas, seja através das folias de reis, né, seja através de outros movimentos de cultura popular, de música caipira, da viola, né, do modo de fazer, né, da gastronomia, do modo de fazer a culinária, né, o pastel de fubá que se destaca também. Então, assim, todas essas questões que eu falei, né, a gente organizou, planejou em parceria com o Conselho de Política Cultural, com a administração municipal, né, com assessorias também, para a gente ter dossiês, para a gente ter inventários, para a gente ter tombamentos, registros, e isso vai refletir em documentos que a gente encaminha para o governo do estado, que a gente pontua no ICMS cultural, e isso reverte em verbas, né, anuais, justamente para a gente realocar e valorizar esses setores, né? Então é uma cadeia produtiva que se faz, que se constrói de política pública ano a ano, né, aumentando as pontuações, né, com recursos estaduais, né? Claro, o município faz o seu papel também, e muito forte, com recursos próprios, né? Também com recursos federais, conforme eu falei, das leis que os municípios vêm recebendo também. A questão da cultura, da questão imaterial que você citou aí, ela não fica só naquele ponto, ela abrange também a economia, né? No caso do pastel de fubá, que é um destaque, é uma coisa tão tradicional de Machado, quais as vantagens que foi para o reconhecimento, né, dessa questão do pastel de fubá para Machado, que a gente vê que tem o evento, que chama tanta atenção, tem a competição, envolve toda uma cadeia produtiva, o comércio da cidade. Sem dúvida, né? Quando nós fizemos lá em 2021 o registro do patrimônio do pastel, do patrimônio cultural e material no seu modo de fazer, né? Porque o pastel, ele existe, né, em várias partes. Você tem o pastel de Belém, você tem o pastel de trigo, e Machado você tem o pastel de fubá, né, mas você vai lá em Itabirito, tem um pastel de angu também, né, você vai em Pouso Alegre, você tem pastel de farinha de milho, né, mas o modo de fazer o pastel de fubá de Machado é diferenciado, ele é menor, ele é mais crocante e tal, os recheios tradicionais de carne e de queijo e tal. Então nós pegamos toda essa história, né, que remete lá à escravidão, que remete aos italianos que também participaram aí da construção da sociedade machadense, da colônia espanhola, dos portugueses, né, e já é uma tradição em Machado, né, já há muitas décadas, o pastel de fubá. E tá na simbologia afetiva do município. Então nós fizemos lá em 2021 o registro, mas nós mapeamos, nós fizemos um cadastro, por exemplo, o cadastro municipal de fazedores de pastel de fubá em Machado, chega a 50 famílias, né? Dessas 50 famílias, 80% são produzidas por mulheres, né? Então nós fizemos todo um estudo técnico, todo um planejamento de política pública para fazer esse registro, né? Que recentemente agora o governador de Minas também tornou-se de relevante interesse cultural de Minas Gerais, e começamos a trabalhar também os nossos planos de salvaguarda, né? Desde o Festival do Pastel de Fubá, do concurso de quem come mais pastel de fubá, do melhor pasteleiro, né? E aí tem uma competição, tem a premiação em dinheiro, sinalização turística, você vai em Machado, tem os pontos, né? Aonde se consome o pastel de fubá, na rodoviária, no mercado, na praça. Durante a festa de São Benedito nós temos uma barraca que chama Barraca do Pastel de Fubá. Então, você chega em Machado, nós temos sinalização turística, Machado, patrimônio cultural, pastel de fubá. Então isso gerou, inclusive, divisas de mídia espontânea muito forte, né? E as pessoas passam em Machado, né? Lembram de Machado, lembram do café, lembram de toda a questão da cidade, da festa de São Benedito, mas o pastel de fubá é uma iguaria afetiva, né? Que ultrapassa aí gerações, e as pessoas que não conhecem, né, vão para experimentar. Isso gera um impacto econômico muito interessante. Já é comprovado pelos pasteleiros o aumento nas vendas, né? Inclusive algumas pequenas microempresas já com pastel de fubá congelado em supermercados, você encontra em cidades da região, em outros supermercados, né? Dias atrás estive em Belo Horizonte, também no mercado de Belo Horizonte, no mercado de São Paulo. Então a gente vem buscando popularizar essa iguaria que já ultrapassou as fronteiras machadenses, né? Já é parte da cozinha mineira, né? A cozinha mineira também que está em processo aí de patrimônio cultural. Então o pastel de fubá de Machado é um desses elementos, né? Você tem o tutua mineira, você tem o pão de queijo, você tem o café, mas você tem também o pastel de fubá de Machado, né? Que quem não conhece, vale a pena, viu, gente? É saboroso demais. Ô, João, agora a questão que Machado é tão forte, que já está aí há mais de 100 anos, que é a festa de São Benedito. Como conciliar a questão da religião com a cultura, que tem as congadas, né, que é tão importante, e também receberam tantas
foi tão valorizada nesses últimos anos à frente da sua gestão lá na Secretaria de Cultura. Como que foi esse trabalho de resgate, né, dessa importante manifestação cultural que é os congados? Hoje o Machado tem quantos ternos de Congo? Machado tem 28 ternos de Congo, né, ao lado de Belo Horizonte e de Uberlândia, né, duas cidades de grande porte, né, em Minas Gerais com a maior quantidade de ternos de congado, né. Per capita, né, por população, Machado é a maior. Inclusive agora na política Aldir Blanc do estado, Machado foi a cidade de Minas Gerais com o maior número de projetos aprovados, né, na área de cultura popular, tanto de congado como de folia de reis. Na verdade, eu volto a dizer, é uma questão de planejamento, de organização das políticas públicas, né? Nós fizemos, a festa de São Benedito já era patrimônio imaterial, né? E nós trabalhamos junto, em parceria com a Associação dos Congadeiros, com os congadeiros, né? No caso da festa de São Benedito, com a Paróquia Sagrada Família e Santo Antônio também, temos um excelente relacionamento tanto com a Associação dos Congadeiros, né, que representa o Congado, que é uma organização da sociedade civil, tanto com a Paróquia Sagrada Família, né, uma paróquia muito tradicional também, que faz a gestão junto conosco da festa de São Benedito, né, e o chamariz, né, podemos dizer a cereja do bolo da festa de São Benedito, mas não só na festa de São Benedito, que é agora em agosto, de 14 a 25, né, a gente aproveita a audiência para convidar a todos para estarem conosco, mas as nossas congadas também hoje participam de outras festas que a gente chama hoje de circuito do Rosário, né? As festas de Poço Fundo, de Silvianópolis, de Turvolândia, Espírito Santo do Dourado, Carvalhópolis, Poços de Caldas, todas essas cidades aqui da nossa região do sul de Minas, tem muitas festas tradicionais, né, de São Benedito, de Nossa Senhora do Rosário, e as congadas de Machado estão sempre presentes. Então, isso é um reflexo da nossa organização, né, tanto do fomento, do incentivo, da organização, do planejamento, né. Nós temos 18 ternos adultos, né, registrados na Associação dos Congadeiros, e a gente faz essa base com as congadas mirins. Nós temos 10 congadas mirins, que é uma lei municipal, que são congadas ensinadas na escola, né, no currículo escolar, né, como tema transversal, né, quando se fala lá da história da África, né, ou da influência da África no Brasil, certo. A gente estuda a congada, estuda a congada mirim, e nós temos os grupos, né, nós temos 5 grupos culturais na rede municipal e 5 grupos na rede estadual, já de longa data, né, isso iniciou-se lá nos anos 90, mas a gente fortaleceu isso amplamente nos últimos anos, que é justamente a base para manter viva essa história, né? Porque muitos dizem, a congada está acabando, a folia de reis está acabando, nem Machado não, né? A gente tem os nossos capitães, os nossos mestres, né? É uma tradição que vai se passando. E vai se passando, né? Primeiramente familiar e a outra alternativa na base, que é na escola, né? Então, sim. Domingo mesmo estive na reunião da Associação dos Congadeiros, um grupo de jovens ali de 15, 16 anos, eles são de uma congada escolar, só que eles estão saindo já do ensino médio, né, alguns ainda estão no ensino fundamental, outros já estão no 3º ano do ensino médio, eles tocam na congada adulta, mas eles falaram para mim, seu secretário, a gente está montando uma congada aqui, a gente quer sair na festa esse ano, e o ano que vem a gente quer registrar na associação, a gente quer o apoio da prefeitura para comprar instrumento, para comprar farda. Olha para você ver que interessante, eles têm um vínculo familiar, mas eles fizeram a base na escola, mas como eles estão saindo da escola, né, indo para o mercado de trabalho, fazendo faculdade, muitos até, 2 inclusive, vão fazer vestibular aqui para a Unifal, para a área de história e tal, são entusiastas mesmo da cultura tradicional, da história cultural, e eles já querem montar o terno deles, olha que interessante, né? Então já isso é muito... Eles garantindo a tradição. Já vai garantindo o que a gente chama, né, da perpetuação, né? Então, assim, dessa tradição. Tal como a gente tem um reinado lá, a gente tem o rei Congo, o rei perpétuo, né? A gente usa muito esse verbo perpetuar, né? Então, na congada a gente tem a tradição familiar, o respeito aos mestres, né, aos que nós chamamos de capitães, né, e tem essa base aí escolar que vai se renovando, né, que vai tendo um processo criativo que vai desde
do estudo da música, do estudo da história, do estudo da moda, que é a vestimenta, as fardas, né, do estudo de instrumentos, né, em Machado, na festa, a gente tem os arranchamentos, que são as comidas ligadas ao santo, Sim. São Benedito, um santo cozinheiro. Então, para você ver que o congado não é um mero grupo de pessoas saindo com um tambor na rua, isso vai muito além, né, tem a fé, tem a devoção, tem o respeito à tradição, tem a história, tem a memória, tem a culinária, tem a moda na vestimenta, tem os instrumentos, né, os cantos, né, tem congados em Machado que cantam mais brando, outros cantam mais forte, e aí você conversa com eles, né, alguns cantos são de aclamação, de devoção, de choro, outros batuques são tambores mais fortes, que remetem um pouco da resistência, voltando à questão da escravidão, toda uma questão Sim. simbólica, espiritual. É muito interessante, né, o que a gente presencia lá na prática, realmente em Machado, né? Vai muito além do que a gente vê nos livros de história, que é importante a gente contar isso, né? Mas é importante ver isso na prática, né? Sentir isso, né? Talvez o grande sucesso e o afeto que o machadense, os machadenses ausentes e os turistas têm pela festa de São Benedito é justamente isso, né? Toda essa simbologia, essa devoção, essa memória, essa tradição dessa festa que é diferenciada, né? Sem dúvida. Quando se fala em festa, a gente fala em lugares fechados, pulseirinha, né, camarotes, Lá é né? via pública. Lá é uma via pública, uma festa popular que não tem pulseirinha, que não tem o apartheid dos camarotes, é todo mundo junto, Sim. né? Então é realmente uma festa cultural popular brasileira do sul de Minas, de Machado, do povo negro, do povo cozinheiro, da população da comunidade machadense, né, dos devotos de São Benedito, né, Machado, uma cidade muito religiosa também, né, e é um reflexo, é um grande caldeirão cultural, Sem realmente. dúvida. O ano passado nós tivemos lá, né, o Gilson esteve comigo lá, a gente Sim. registrou, e é uma coisa assim, muito, só quem está lá para saber o que é a festa de São Benedito, Sim, né? realmente. Sentir aquilo na igreja matriz, os ternos entrando, saindo, é uma coisa assim maravilhosa. Mas depois a gente vai voltar novamente para falar da festa de São Benedito. Certo. A questão da Casa da Cultura de Machado, né, que é uma referência, eu tenho como uma referência pela preservação do acervo material que tem lá, né? São inúmeros, né? Isso também teve uma pontuação, né? Teve um título recebido recentemente. Sim, a gente fez o tombamento do nosso arquivo público, né? Isso consequentemente pontuou no ICMS Cultural. E dos 853 municípios, 13 municípios em Minas Gerais receberam o certificado do governo de Minas de preservação de acervos culturais, uma certificação, né? Aqui no sul de Minas, apenas Machado, Poços de Caldas e Pouso Alegre estão entre esses outros municípios, né? Então são 13 municípios. Machado, nós nos orgulhamos muito de ter recebido lá no Palácio das Artes essa certificação de acervos culturais, que é justamente isso que você comentou, a preservação do nosso arquivo público, do nosso arquivo material. Nós fizemos o tombamento dele, né? A proteção. Esse ano a nossa Casa da Cultura completa 40 anos agora em setembro, né? A gente está tendo várias atividades ao longo do ano. Nós temos um projeto Memória Viva, que é um acervo de digitalização, né? Então todo esse acervo vem sendo um processo digitalizado. Agora a gente está com uma parceria também, a gente até fez um projeto recente dentro do Memória Viva, que é utilizar da inteligência artificial, né? Hoje tão difundida aí nas redes, né? Para resgatar fotografias, né? Na verdade, iniciamos, né, com todos os prefeitos, né, os 40 prefeitos de Machado, né? A gente tinha uma galeria de prefeitos lá, agora a gente vai revitalizar ela com uso sensível, delicado, com respeito, com consulta à família, para saber de todos os traços, com fotografias, com comparação, e isso a inteligência artificial, muitas vezes a gente critica a inteligência artificial, a gente está utilizando a inteligência artificial para preservar a história e a memória com respeito, com delicadeza, com consulta à família, com comparação a fotografias. Então,
os nossos arquivistas fazem esse trabalho muito delicado lá, muito sensível, né, que tem que ser uma política pública para perpetuar realmente, que é um trabalho demorado, valoroso, né, lá dentro do nosso arquivo público, e tudo isso pontuou no ICMS, e nós estamos aí recebendo várias certificações de preservação do nosso acervo, né, que é riquíssimo, né, tanto material literário, né, que conta a história de Machado, né, e também vários outros documentos, né, que servem como referência. Inclusive, nós recebemos vários estudantes, né, universitários, de mestrado, de doutorado, no nosso arquivo para pesquisas, né, ligada à Congada, ligada à história de Machado, ligada à história do café, ligada à história dessa região aqui, né, nosso Machado pertencia, né, a Alfenas, né, toda essa região aqui, né, Paraguaçu, Areado. Então, a gente tem muitos materiais riquíssimos no nosso arquivo público que serve como fonte de pesquisa acadêmica também. João, para a gente encerrar, infelizmente nosso tempo é curto, né, fala um pouquinho para nós desse ano, quantos anos completa a festa de São Benedito e a importância, mais uma vez, da manutenção dessa tradição tão importante para Machado, para o sul de Minas e para Minas Gerais. Nós chegamos esse ano na 110ª edição da festa de São Benedito, né? Então são 110 edições, né? Na verdade, nós não contamos os 2 anos da pandemia, né? Na verdade, seria, né, 112, né? O registro da festa é datado de 1914, né? Mas nós estamos fazendo uma pesquisa profunda, né, de festas de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário na zona rural de Machado, né, para a gente rever essa historiografia, mas o dado, o fato histórico é 1914, nas atas paroquiais da nossa paróquia Sagrada Família de Santo Antônio, e a gente vai realizar a nossa festa a partir do dia 14 de agosto, né, é a alvorada, até o dia 25, então são 12 dias, sendo 9 dias de novena, toda uma programação religiosa, né, coordenada pela Paróquia Sagrada Família, né, e 12 dias de programação com congadas, né, nós temos também samba, nós temos outras atividades, né, além da gastronomia de São Benedito, que é muito forte, então é toda uma atmosfera, né, nós temos as celebrações, né, a subida do mastro, a descida do mastro, o reinado, o boi das oliveiras, que é no sábado, né, que é um boi que sai pelas ruas de Machado até chegar à Praça de São Benedito, né, claro, toda uma questão teatralizada, a embaixada, a abertura da Tenda do Congo, que é um museu no meio da Praça de São Benedito, que dá para você saber da história da Congada e da festa de São Benedito, com várias exposições este ano, né, vamos até ter um lançamento de um trabalho aqui do Bruno Souza, aqui de Alfenas também, que vai lançar um livro ligado à Congada, com a participação musical de um terno de Congo de Machado também, que vai ser no dia 14, então tem muita atividade na festa de São Benedito, são 12 dias, né, de uma atmosfera cultural que mistura fé, que mistura congada, que mistura cultura, que mistura gastronomia, que é também o final do ciclo do café de Machado, né, da nossa economia, uma celebração econômica, uma cidade que a base econômica é o café também, então é um modo de celebrar aí a prosperidade machadense, né, na economia, na cultura, na fé, na proteção, no pedido de bênçãos, né, então é uma festa que tem tudo a ver com a identidade do povo machadense, é de relevante interesse de Minas Gerais, e as nossas congadas, desde o ano passado, né, são consideradas, né, declaradas pelo IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Patrimônio do Brasil. Certinho. Ô João, mais uma vez, só tenho a agradecer, né, por você ter se disponibilizado a nos conceder essa entrevista. Muito obrigado, Américo, a todos do Alfenense, até uma próxima oportunidade. Mas deixa o endereço aí do pessoal para quiser acompanhar a Memória Viva da Casa da Cultura, que é tão interessante que eu cheguei a ver o vídeo dos prefeitos, achei estupendo. Perfeitamente, a gente tem o Facebook da Casa da Cultura de Machado, também das redes sociais da Prefeitura de Machado, né, no Facebook, no Instagram, né, é só dar um busca lá, Prefeitura de Machado, Casa da Cultura de Machado, dá para o pessoal observar aí o trabalho que a gente está fazendo lá. Muito obrigado. Obrigado, Américo. Este foi mais um videocast O Alfenense. Não deixe de curtir e compartilhar nas redes sociais do O Alfenense. Nós gostaríamos também de agradecer aos nossos apoiadores. Até o próximo programa.